Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Mais uma vez aqui no Rasgando o Verbo. É isso aí. E hoje, Kátia Gaia, aqui no programa Enigmas, vamos abordar um assunto que tem intrigado os cientistas. Nós vamos falar dos multiuniversos e da teoria das cordas. Aliás, um assunto complexo para se falar em rádio, mas nós estamos aqui tentando fazer o nosso máximo melhor possível. A questão é, pessoal, quantos eus há em mim, habitando em outras dimensões, alimentados com as minhas emoções, mergulhados em minhas frustrações? São vários, são infinitos, são universos distintos, num multiverso irrestrito. O multiverso ou multiuniverso é um conjunto de muitos universos. Existem muitos usos específicos do conceito, bem como sistemas nos quais é proposto que exista um multiverso. Ele pode significar em física e cosmologia. Pessoal, temos nestas duas ciências a teoria das cordas, estudos sobre a enigmática matéria escura e os resultados obtidos sobre a expansão crescente e sem retorno do nosso universo. Parece exigir uma resposta que rompe com um paradigma fundamental. O universo é infinito e nele tudo está contido. A teoria do multiverso traz esse sentido do nome, porque existiriam infindáveis universos numa espécie de queijo de energia quântica, onde bolhas se formam e somem sem parar. O nosso universo seria um deles. Segundo a antiga cosmologia nórdica, haveria um conjunto de nove mundos. Através do Hubble e outros telescópios, os físicos buscavam a comprovação de uma teoria, a de que a velocidade de expansão do universo chegaria a um limite provocado pela força da gravidade, e depois de milhões de anos, as galáxias voltariam a encolher e a se aproximar, até se condensarem novamente do ponto único primitivo de massa e de energia absolutas, dando origem a mais um Big Bang. Mas, olha só, encontrar o contrário. Não só a velocidade de expansão não está diminuindo, como está aumentando. E ao fim das eras, nosso universo vai se desfazer no éter, de galáxias a estrelas. Por fim, até os átomos e moléculas irão se separar. E nossa bolha de energia terá, enfim, estourado como uma bolha de sabão. Isso, frequentemente, é o resultado de tentativas para racionalizar a matemática subjacente na teoria quântica da cosmologia. Nesta interpretação de muitos mundos da física quântica, a qual propôs uma alternativa ao colapso da função onda, cada evento não determinístico efetivamente divide o mundo em dois ramos. Teoria do universo bolha, também conhecida como teoria da bolha, na qual novos universos brotam dos antigos. E o universo oscilante é uma teoria na qual o universo vivencia infinitos Big Crunches, seguidos por infinitos Big Bangs. Cada universo sucede ao anterior. E também a teoria da inflação caótica, a qual propõe uma teoria de multiverso aberto. Bem, pessoal, o multiverso é um termo usado para descrever um hipotético grupo de todos os universos possíveis. É geralmente usado na ficção científica, embora também como possível extrapolação de algumas teorias científicas para descrever um grupo de universos que estão relacionados com os denominados universos paralelos. A ideia de que o universo que pode se observar é só uma parte da nossa realidade física. Ela deu luz à definição do conceito multiverso.
o conceito de multiverso tem suas raízes em extrapolações até o momento não científicas da moderna cosmologia e na teoria quântica, e engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade, de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos, onde, em escala global, todas as probabilidades e combinações desses ocorram em algum dos universos. Simplesmente, há um espaço suficiente para acoplar outros universos numa estrutura dimensional maior, chamado multiverso. Então, os universos seriam uma analogia, semelhantes às bolhas de sabão flutuando num espaço maior capaz de abrigá-las. Alguns seriam até mesmo interconectados entre si, buracos negros ou buracos de minhoca. E em termos de interpretações de mecânica quântica, que ao contrário da mecânica quântica em si, não são cientificamente estabelecidas, a interpretação de vários mundos fornece uma visão que implica um multiverso. Nessa visão, toda vez que uma decisão quântica tem que ser tomada em termos técnicos, toda vez que há uma redução da função de onda de um estado emaranhado, dois ou mais universos independentes e isolados surgem, um para cada opção quântica possível. Vivemos num universo no qual as decisões quânticas adequadas levam à nossa existência. E mesmo nesse caso, há um universo alternativo onde o autor deste texto existe, mas optou por não escrever este texto, que lá, por tal, não existe. Pois é, entenderam, pessoal? Quer dizer, que em cada universo nós somos diferentes, entendeu? Existem vários eus de nós mesmos nesses universos. Então é isso, nós existimos em outros universos em formas diferentes. Ou seja, aqui seria uma parte da nossa consciência a experienciar este universo. Em outros padrões de ondas, ou multiversos, como eles falam, existem outros eus experienciando outras possibilidades e realidades. Entenderam, pessoal? Existimos em outros universos, em formas diferentes. Ou seja, aqui seria uma parte da nossa consciência a experienciar este universo. E em outros padrões de onda, ou outros multiversos, existiriam outros eus experienciando outras possibilidades e realidades. E devido ao fato da conjectura de multiuniversos ser essencialmente ideológica, não havendo atualmente qualquer tipo ainda de uma prova técnica real, a teoria dos universos paralelos ou multiverso é, em essência, uma teoria não científica, por enquanto. Nesse ponto, aliada à completa ausência da evidência científica, ainda há questão à compatibilidade com as teorias científicas já estabelecidas e os rumos diretamente apontados por essas. No conceito de multiverso, imagina-se um esquema em que todos os universos, ou as bolhas de sabão, se agregam mutuamente por uma infinita vastidão. Tal conceito de multiverso implica numa contradição em relação à atual busca pela teoria do campo unificado ou pela teoria do tudo, uma vez que em cada universo pode-se imaginar que haja diferentes leis da física. Bem, então vamos ressaltar aqui que, contudo, que a teoria do campo unificado e a teoria do tudo são, assim como a teoria das cordas e outras similares, em vista dos rigores do método científico, pelo menos até o momento, teorias não ainda científicas. A exemplo de uma teoria prevê que nosso universo possui 11 dimensões. Existe uma teoria que prevê isso, que nós temos 11 dimensões. E a NASA está fazendo alguns experimentos para comprovar isso também. E, fatalmente, vivemos, contudo, em um universo quadridimensional, descrito por 3 dimensões espaciais e uma temporal, interligadas entre si, no que chamamos de malha espaço-tempo. Então, vamos ver teleologia para o universo? Será que o universo encontra-se realmente, finamente ajustado para abrigar vida, ou esse afina-se para produzir e abrigar ele indistintamente?
As diferentes teorias do multiverso são por muitos utilizadas para a contraposição à ideia de um design inteligente e seu argumento de improbabilidade, ou argumento do universo bem ajustado. Ou seja, são utilizadas por muitos como explicação para a pré-assumida improbabilidade estatística das leis da física e das constantes físicas fundamentais serem tão bem ajustadas para permitirem a construção do universo tal qual conhecemos. Em particular, um universo capaz de abrigar vida inteligente, com a habilidade de indagar sobre a história do próprio universo em que existimos. A ideia central dos adeptos de tal linha de pensamento é de que, se existem múltiplos universos em um número extremamente grande, a probabilidade de pelo menos um deles se desenvolver com leis e constantes capazes de possibilitar a vida se tornam plausível em meio a um multiverso de universos diferentes estabelecidos. Assim, explicando-se o ajuste de nosso universo, sem ter-se que recorrer à ideia de um ajuste fino, cogitado com o argumento associado. Bem, tal argumentação é comum em discussões envolvendo os defensores da existência de um projetista inteligente e os defensores também da sua inexistência, defensores últimos que buscam uma resposta alternativa à questão decorrente da inexistência do projetista onipotente, ou seja, de um Deus para o universo, através da extrapolação das regras científicas encerradas na teoria da evolução biológica ao restante do universo. Contudo, sem as pertinentes considerações, o que leva à ideia do multiverso como resposta a estipuladas particularidades do nosso universo defendidos pela outra ala. O uso de tal linha de raciocínio e resposta a isto é, contudo, desaconselhado sem acompanhamento dos devidos rigores e especificamente falho no caso do multiverso. Ele falha essencialmente por desconsiderar que a existência do multiverso não é cientificamente estabelecida, consistindo o argumento, por tal, apenas em se trocar uma crença por outra, a crença do projetista inteligente pela crença do multiverso. Falha também porque ignora indagações acerca das leis, incluso as de seleção, que regeriam o multiverso. Então, o que na realidade, pessoal, levaria de novo à mesma condição inicial, porque o multiverso tem regras capazes de estabelecer há milhões de universos tão distintos que em um deles quer vir alguma regra de seleção, quer não, acabaríamos tendo a vida como possível e acabaria tendo a vida por realidade. Importante perceber que a invalidação da resposta via multiverso não implica a validade do argumento do universo bem ajustado via um projetista inteligente. Contudo, este argumento é também falho, e falha essencialmente no mesmo ponto em que o primeiro falhou. Em verdade, a falha primordial é mais sutil e comum às duas alternativas de resposta. A falha vai além das respostas e encontra-se essencialmente na pergunta que visam a responder. O conceito de um universo finamente ajustado funda-se logicamente na premissa da existência de um objeto final, de uma teleologia para o universo usualmente. O universo existe com a finalidade de nele haver vida, em específico, vida inteligente? É isso aí. Então, ouvintes, em particular, para alguns mosegos que defendem a ideia do ajuste fino, uma teleologia que fala explicitamente na afirmação: o universo existe e foi concebido para o meu umbigo existir. A premissa, contudo, não é assim como a ideia do multiverso que estão corroborando. Factualmente, não há nada que implique que o universo foi concebido para um umbigo em particular existir.
quer seja esse umbigo, ou um ser humano em particular, ou a própria vida. Quer dizer, o universo existe porque existe, entendeu? Então temos que saber, vamos buscar saber aonde está desenvolvido nesse nosso universo. Selecionar algo que, em consonância com as leis que nele vigoram, é sabido existir em nosso universo, e afirmar que o universo foi ajustado para que este algo viesse a existir é uma atitude certamente muito atrativa quando este algo é, em particular, o seu umbigo. Enfim, ideia essencialmente egocêntrica, para não dizer fatídica demais. Pois é, então para perceber isso, o que vocês diriam se o alvo teleológico fosse a existência de meros objetos plásticos a boiarem no meio de um oceano de água salgada, sendo você apenas o mecanismo que o universo encontrou para que tal teleologia se concretizasse? O que seu ego diria se ao fim a vida e a inteligência fosse uma mera ferramenta para que o oceano viesse realmente a existir? Será que a ideia do universo finalmente ajustado como teleologia encontraria o mesmo apoio psicológico que recebe quando o alvo teleológico é usualmente estabelecido? Bem, a teleologia usual, que propõe-se para o universo, é facilmente questionável em vista do número de estrelas, bem como de sistemas estelares, hoje sabido existente em nosso universo, quando comparado ao que se tem de concreto sobre a existência de vida no mesmo universo. E a crítica torna-se ainda mais contundente frente à parcela volumétrica do universo efetivamente capaz de abrigar vida. Então, foram o universo e a Terra finalmente ajustado para abrigar vida, ou a vida que porventura surgiu, e adapta-se às duras e mortais penas e a um inóspito ambiente para nele continuar existindo durante o tempo que for possível? Particularmente, pessoal, há para essa pergunta uma resposta científica, e esta fica evidente ao se considerar o destino da Terra daqui a uns 5 bilhões de anos, quando o nosso Sol entrar em etapa final do seu ciclo natural. A ideia do universo finalmente ajustado é, nesses termos, uma ideia suportada essencialmente pelo ego, e não por evidências científicas, e como tal, pelo mesmo motivo da ideia de multiverso, também não é uma ideia científica. E frente à invalidade da pergunta teleológica, não importa se o universo conhecido é único ou um entre uma miríade em um multiverso. Em ambos os casos, poderíamos igualmente estar e estamos aqui, mesmo estabelecida a ausência de teleologia atrelada. E não se precisa da validade da última hipótese do multiverso, para assim descartá-la. Então, aqui no Rasgando o Verbo, daremos 5 motivos pelo quais podemos realmente estar em multiverso. Nós vamos dar 5 motivos. A teoria do multiverso prega que o universo em que vivemos não é o único que existe. O nosso universo, pessoal, pode ser apenas um entre um número infinito de universos que compõem um multiverso. Sei o que vocês devem estar pensando. Bem claro. Embora a ideia realmente soe como algo saído da mais barata ficção científica, há uma física bastante razoável por trás dela. Mas não há apenas uma teoria que chega a um multiverso. Diversas teses físicas independentes apontam para tal conclusão. Na verdade, alguns especialistas acreditam que é mais provável que existam universos ocultos do que o contrário. Confira as 5 teorias científicas mais plausíveis que sugerem que vivemos em um multiverso. Os cientistas não podem ter certeza sobre a forma do espaço-tempo, mas, mais provavelmente, pessoal, ela é plana em oposição à esférica e estende-se infinitamente. E se o espaço
tempo dura para sempre, então deve começar a se repetir em algum ponto, porque há um número finito de formas com as quais as partículas podem ser organizadas no espaço e no tempo. Então, se você olhar longe o suficiente, encontrará uma outra versão de você. Na verdade, versões infinitas de você. Algum desses gêmeos estarão fazendo exatamente o que você está fazendo agora, enquanto outros estarão em uma roupa diferente esta manhã e outros ainda terão carreiras e escolhas de vida totalmente diferentes. Olha, estamos num processo de infinitas possibilidades, né, Katia Gaia? É Se verdade. o universo observável se estende apenas até onde a luz teve a chance de chegar, no 13,7 bilhões de anos desde o Big Bang, que seriam 13,7 bilhões de anos-luz, o espaço-tempo, além desta distância, pode ser considerado o nosso próprio universo separado do nosso multiverso. Deste modo, uma multiplicidade de universos deve existir, uns ao lado dos outros, como uma manta de retalhos gigante de universos. Além dos múltiplos universos criados por estender infinitamente o espaço-tempo, outros universos podem surgir a partir de uma teoria chamada inflação eterna. A inflação é a noção de que o universo se expandiu rapidamente após o Big Bang, inflando como um balão. Inflação eterna proposta pela primeira vez pelo cosmólogo Alexander Vilekin, da Universidade Tufts, sugere que alguns bolsões no espaço pararam de inflar, enquanto outras regiões continuam a inflar, dando assim origem a muitos universos isolados em bolhas. Então, assim o nosso próprio universo, onde a inflação já passou, permitindo que estrelas e galáxias se formassem, é uma pequena bolha em um vasto mar de bolhas no espaço, algumas das quais ainda estão inflando. Em alguns desses universos bolhas, as leis constantes fundamentais da física podem ser totalmente diferentes do que são no nosso universo, tornando-nos muito estranhos para nós. Outra ideia de multiverso que surge da teoria das cordas é a noção de universos paralelos que pairam fora do alcance do nosso, proposta por Paul Steinhardt, da Universidade de Princeton, Estados Unidos, e Neil Turok, do Instituto de Física Teórica em Ontário, Canadá. E vem da possibilidade de muito mais dimensões existirem em nosso mundo, além das 3 de espaço e uma de tempo que nós conhecemos, ou seja, mais do que nosso próprio mundo tridimensional. Outros espaços tridimensionais podem flutuar no espaço de dimensão superior. Então veja bem, o físico Brian Greene, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, descreveu a ideia como a noção de que o nosso universo é apenas um dos potencialmente numerosos mundos flutuantes em um espaço de dimensão mais elevada, bem como uma fatia de pão dentro de um grandioso pão cósmico. Uma variação desta teoria sugere que esses universos não são sempre paralelos e fora de alcance. Às vezes, eles podem bater um no outro, causando repetidos Big Bangs que redefinem os universos novamente. Então, a teoria de mecânica quântica que reina sobre o pequeno mundo das partículas subatômicas sugere uma outra maneira na qual múltiplos universos podem surgir. A mecânica quântica, pessoal, descreve o mundo em termos de probabilidades, em vez de resultados definitivos. E a matemática dessa teoria sugere que todos os resultados possíveis de uma situação realmente ocorrem em seus próprios universos separados. Por exemplo, se você chegar a uma encruzilhada onde você pode ir para a direita ou para a esquerda, o universo atual dá origem a 2 universos filhos, um em que você vai para a direita
e outro no qual você vai para a esquerda. E em cada universo há uma cópia sua assistindo um ou outro resultado, pensando incorretamente que a sua realidade é a única realidade, diz Green. É complexo de entender esse assunto, né, pessoal? Mas no final vocês vão entender melhor. Os cientistas têm debatido se a matemática é simplesmente uma ferramenta útil para descrever o universo ou se a matemática em si é a realidade fundamental nesse caso. Nossas observações do universo são apenas percepções imperfeitas de sua verdadeira natureza matemática, diz ele, hein? Se este for realmente o caso, então talvez a estrutura matemática específica que compõe o nosso universo não é sua única opção. De fato, todas as possíveis estruturas matemáticas existem como seus próprios universos separados. Então, a estrutura matemática é algo que você pode descrever de uma maneira que é completamente independente da bagagem humana, diz Max Tegmark, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que propôs essa ideia. Eu, particularmente, realmente acredito que existe um universo lá fora, que pode existir independentemente de mim e que iria continuar a existir mesmo se não houvessem seres humanos. Como provar a existência de um multiverso, ou seja, vários universos desconectados, pode ser possível para explicar a quantidade enorme de energia escura que o nosso universo tem? Um assunto polêmico que intriga cientistas do mundo ou mundos há muito tempo. Pois é. Cerca, pessoal, de 74% do universo parece ser feito de energia escura. Outros 22% parece ser uma matéria escura, uma misteriosa forma de matéria que só podemos detectar observando sua força gravitacional. E no fim, apenas 4% do nosso universo é composto por coisas que podemos ver e tocar. Ou seja, é a matéria comum. Por que essa desigualdade? Nenhuma outra teoria existente sobre o nosso universo consegue explicar tal fenômeno. Com a teoria do multiverso, essa quantidade de energia não só se torna explicável, como é inevitável. Outros fenômenos, como a radiação cósmica de fundo e a expansão do universo, também levam a crer na existência de vários universos. O problema, pessoal, é que ainda não temos como provar que estamos em um multiverso. Se ainda é difícil até encontrar outros planetas habitados, quem diria um inteiro um inteiro universo? Você imaginou só, Katia Gaku? Se já é difícil encontrar planetas habitados, imagina um universo inteiro, né? É verdade. E para calcular como encontrar esse multiverso e como medi-lo, precisamos investir em probabilidades. Quais serão as características principais deles? Como a quantidade de energia escura que ele teria. E para calcular essas probabilidades, é preciso uma medida, que é igual uma ferramenta matemática que ajuda na definição dessas probabilidades. Mas encontrar essa medida quanto o assunto é multiverso é muito difícil, né, pessoal? Seria como comparar infinitos. Qual infinito é maior? Parece que é uma pergunta sem noção, né, pessoal? Nosso universo surgiu do Big Bang, provavelmente um choque entre um universo e outro. E é uma variedade de universo que pode ser produzida dessa forma. Poderíamos usar essas medidas para calcular as probabilidades, mas aplicar isso na prática, pessoal, é outra história, né? O problema é que para funcionar mesmo, esses cálculos precisariam da quantidade inicial do vácuo no universo. E isso ainda é um mistério. Segundo o famoso físico Stephen Hawking, uma outra forma de verificar o multiverso seria buscar características na radiação de fundo de micro-ondas que indicassem a colisão de outro universo com o nosso num passado distante. Então, a radiação cósmica de fundo, CMB, na sigla em inglês, que aparece no universo na frequência mais alta possível de micro-ondas e deixa marcas no espaço-tempo,
E segundo a teoria dos vários universos, essas massas seriam deixadas após a colisão dos vários universos ao longo de suas existências. Nosso próprio universo, portanto, poderia já ter colidido com um ou mais vizinhos. Para que se possa entender esses mecanismos, os cientistas britânicos fizeram uma comparação com bolhas de sabão. Imagine que cada bolha de sabão é um universo, com suas próprias leis físicas de espaço-tempo. Quando duas bolhas de sabão encostam uma na outra, a área em que elas se tocam torna-se circular. E da mesma maneira, quando dois universos colidem, a radiação CMB resultante do choque também torna a forma circular. Essa radiação circular, dessa forma, seria um sinal claro que dois universos colidiram naquele ponto. De fato, já foi possível observar a incidência de CMB circulares em certas áreas do espaço que foram marcadas como indicativos dessa teoria. Não se conseguiu, entretanto, definir um padrão para o aparecimento dessas CMB, que continuam aparecendo aleatoriamente. O que se buscará a partir de agora, portanto, é ordenar as observações para fortalecer esta teoria. Então, aí, pessoal, um satélite da Agência Europeia Espacial, chamado Planck, está no espaço desde 2009. E agora, em 2014, deve ter respostas mais detalhadas sobre a nova teoria. Para mim, ou melhor, para nós aqui, a teoria de cordas explicaria de uma forma interessante e tudo se resume na frequência ou nível de vibração. Lembrem-se de que Einstein afirmou que matéria é energia congelada e luz é energia condensada. E o que diferencia uma coisa da outra é a vibração. Imagina um objeto estático suspenso por um cordão. Se perguntarem onde o objeto está, a resposta seria parado apontando para baixo. Mas se o objeto começasse a ser girado em torno de sua mão, por exemplo, no movimento circular, seria bem interessante. Se perguntassem onde estaria o objeto, a resposta seria em vários lugares devido à rotação. E se a velocidade fosse aumentada para próxima à da luz? A resposta à mesma pergunta anterior seria impossível de se definir devido à alta frequência de rotação. Resumindo, o universo seria um só, porém se manifestando em diferentes formas devido à sua vibração. Interessante, né? O universo seria um só, mas se manifestando em diferentes formas de vibração. Entendeu? Ou seja, somos todos um padrão de onda pela física. Isso ainda é uma teoria que vemos incansavelmente nos filmes. Um portal se abre e as pessoas vão para um universo paralelo, igual ao nosso, só que um pouco diferente. A teoria dos multiversos diz que o nosso universo é só um entre vários. São todos iguais, porém com certas variações. Explicaremos a vocês segundo a nossa ideologia sobre o assunto. Mas eu gostaria de indicar um filme que fala muito sobre multiversos, que é o Lost, né? Que fala bastante sobre essa questão de multiversos. Tem um universo com um eu, seu lá, só que com uma vida, digamos, diferente. É como se a cada decisão um novo universo surge. Vamos dizer que você, sem querer, derruba um vaso no chão e ele se quebra. Automaticamente, um novo universo é criado onde você não derrubou o vaso. É complexo, né? É bastante. Não é fácil de entender, não. Mas olha, é uma aula de física aqui que eu acho interessante a gente saber, né? E tem mais, pessoal. Vamos lembrar que o Big Bang também é só uma teoria. Assim como a do evolucionismo de Darwin, né? A dos multiversos diz que o Big Bang, na verdade, foi uma colisão entre dois universos. E está no momento praticamente aprovada a existência de universos paralelos, de acordo com a descoberta matemática dos cientistas de Oxford.
A primeira teoria do universo paralela, proposta em 1950 pelo físico norte-americano Hugh Everett, ajuda a explicar os mistérios da mecânica quântica que durante décadas permanecerá uma incógnita. No universo de inúmeros mundos de Everett, cada vez que uma possibilidade física é explorada, o universo divide-se, atribuindo-se um número de possíveis resultados, e cada qual é discriminado no seu próprio universo. Vamos dar um exemplo. Um motorista que não morra por um tris, por exemplo, pode sentir-se aliviado pela sua sorte, mas num universo paralelo ele pode ter morrido. Ainda um outro universo irá assistir à recuperação do motorista depois de ser tratado no hospital. O número de possíveis cenários é infinito. Bem, pessoal, a ideia é bizarra e por isso mesmo relegada por muitos experts na matéria. Mas uma pesquisa de Oxford empresta uma resposta matemática aos enigmas quânticos que não pode ser facilmente descartada. Segundo o que o Dr. Everett, estudante de PhD de Princeton University, ele inventou a teoria que ele achava que estava no caminho certo. Comentado numa revista, o Novo Cientista, o Cientista Novo, o Dr. Andy, físico da Universidade da Califórnia, afirma: esta pesquisa é um dos mais importantes avanços na história da ciência. De acordo com a mecânica quântica, numa escala subatômica, não se pode afirmar que algo existe até que seja observado. Até agora se observou que as partículas ocupam estados nebulosos de superposição, nos quais poderão ter spins simultâneos para cima e para baixo, ou se apresentem em diferentes locais ao mesmo tempo. Bom, a observação parece aprisionar um estado particular da realidade. Da mesma forma que se pode dizer que uma moeda que gira é cara ou coroa, quando é apanhada. De acordo com a mecânica quântica, as partículas não observadas são descritas por funções de onda, representando uma quantidade de múltiplos estados prováveis. Quando o observador mede a partícula, ela se acomoda a uma dessas múltiplas opções. A equipe de Oxford, liderada pelo Dr. David, mostrou matematicamente que a estrutura tipo arbusto criada pelo universo que se divide em paralelas versões de si mesma pode explicar a natureza de probabilidades dos resultados quânticos. Real ou não, essa teoria nunca vai morrer. Ela vai estar sempre na ficção, intacta, pronta para nos fazer sonhar. Ou será que no futuro vamos poder ver o nosso outro eu? Pois é, né? A opinião comum de que temos aqui no Enigmas, que nós somos ateus, repousa sobre grave erro aí dos nossos internautas. Quem pretende deduzir essas teorias científicas não as entendeu. Acreditamos sim em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em nossa vida cedemos a uma ideologia ateia, nem eu nem a Kátia. Não há oposição entre a ciência e a religião, não. Apenas há cientistas atrasados que processam ideias que datam de 1880 e isso precisa ser mudado. É fato, Cris. Aos 20 anos, lá atrás, né, já considerávamos as teorias sobre o evolucionismo mecanicistas e casualistas como irremediavelmente antiquados. No interior do átomo não reinavam a harmonia e a regularidade que esses cientistas costumam pressupor. Nele se depreende apenas leis prováveis, formuladas na base de estatísticas reformáveis. Ora, pessoal, essa indeterminação no plano da matéria abre lugar à intervenção de uma causa que produz o equilíbrio e harmonia dessas reações semelhantes e contraditórias da matéria. Há, porém, várias maneiras de se representar Deus. Alguns representam como Deus mecânico, que intervém no mundo para modificar as leis da natureza e o curso dos acontecimentos.
e outros querem colocá-lo ao seu serviço por meio de fórmulas mágicas. É o Deus de certos primitivos, antigos ou modernos. Outros o representam como Deus jurídico, legislador, agente policial da moralidade, que impõe o medo e estabelece distâncias. Outros, enfim, como o Deus interior, que dirige por dentro todas as coisas e que se revela aos homens no mais íntimo da consciência. A mais bela e profunda emoção que se pode experimentar é a sensação do semidesperto. Este é o semeador da verdadeira ciência, aquele a quem seja estranha tal sensação, aquele que não mais possa devanear e ser empolgado pelo encantamento, não passa em verdade de um morto. Pois é, saber que realmente existe aquilo que é impenetrável a nós e que se manifesta com a mais alta das sabedorias e a mais radiosa das belezas, que as nossas faculdades embotadas só podem entender em suas formas mais primitivas. Esse conhecimento, esse sentimento está no centro da verdadeira religiosidade. A experiência cósmica do semidesperto é praticamente religiosa, é a mais forte e a mais nobre fonte de pesquisa científica. Por aqui, no Enigmas, nossa religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção, profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior, que se revela num incompreensível universo, são ideias que fazemos de Deus. É isso mesmo, Categaia. Por isso, pessoal, universos paralelos, os ocultistas já falavam que existiam desde muitos milênios atrás, mas só agora a ciência está chegando lá. Teoria essa que vem confirmar aquilo que clarividentes, paranormais e místicos de toda ordem já vinham dizendo desde o início dos tempos. Isto é, que existem mundos invisíveis aos nossos olhos materiais comuns, que ele é habitado por almas desencarnadas, extraterrestres, deuses, anjos, demônios, silfos e assim por diante. A ciência, como dito lá no início do nosso programa, finalmente está chegando lá. Essas teorias mais avançadas dos físicos fundamentam os ditos dos ocultistas de todos os tempos para o desespero dos materialistas e ateus. Então temos que considerar o universo como um país. Esse país é dividido em várias partes, para ser melhor administrado. Então temos os municípios, depois os estados, e aí a federação. Bem, essa é a região que os místicos mais comentam. Seriam os universos onde vivem almas desencarnadas ou vivas. E para um deles nós iremos, quando desencarnarmos, nessa região, pessoal. As leis da física, da matemática, da matéria são completamente diferentes. Ali, o físico PhD e mestrado seria um analfabeto. Por isso, aqui no Enigmas, longe de termos a mente fechada pelas crenças, estamos abertos para estes enigmas, pois os enigmas de ontem foram estudados, pesquisados, compreendidos, expandindo assim a visão de nós humanos para nossa transcendência e multidimensionalidade, e aí, assim, ainda mais virá. Assim espero. Com certeza. Eu quero deixar uma pergunta aos nossos internautas. Como dizia Einstein, o que aconteceria se a religião e a ciência fizessem as pazes? O que você acha, né? Vale muito a pena, né, Cris? Com certeza. E este programa, ele termina com esta reflexão para que você se questione, busque as suas verdades. E na próxima semana nós temos um novo tema por aqui, mas você pode acessar o nosso site, que é o www.programenigmas.com.br. Também terá o acervo dos nossos programas anteriores pela Cron TV. E não se esqueça, todas as terças estamos lá na TV Facebook, das 11h30 ao meio-dia. Gratidão, pessoal. Gratidão, Mauro Dom Pedro. Gratidão, Suzana Saraiva. Gratidão
a Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. Gratidão, pessoal. Gratidão. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.